Um adversário que o Vasco pegou hoje não foi o Operário. O adversário que o Vasco pegou hoje foi o Vasco. Olha, eu fico imaginando um novo treinador no Vasco, dentro de um caminho aí de tantos treinadores que nós mudamos. A gente está entrando no mês 5 do ano. E o Vasco é um clube que perde muito tempo. Absolutamente perde muito tempo. A gente perdeu 4 meses com o trabalho que vinha sendo desenvolvido, porque o Vasco absolutamente não evolui. Não evolui. Mas assim, você fazer uma partida ruim, porque o gramado do Germano Krieger é uma piada. Concordo plenamente. Atrapalha muito o jogo. Mas não é um motivo para você achar que quem viaja e vai ver o Vasco fora. E eu sempre fui assim como torcedor, tá? Eu viajava meio que sempre naquela esperança de vou jogar junto. Né? A gente, quando vai a um jogo, a gente, quando vai a uma partida, principalmente fora do Rio de Janeiro ou fora do Brasil, a gente fica sempre com aquela impressão de que a gente vai jogar junto. Então a gente passa pelos jogadores quando a gente está no hotel, vamos lá, cara, porra, a gente vai estar junto, vamos lá, a gente apoia. E me dá a impressão clara e nítida que os jogadores, sabe, parece que é um negócio muito proforme. Sabe aquela coisa da, tá bom, mas e parece que estão andando para esse sentimento, ou então não se preocupam, porque um idiota sai lá de Joinville, ou um idiota sai lá de Curitiba, veste a camisa do Vasco, porque eu tenho que chamar de idiota, porque é assim que a gente é tratado, cara. Aí vai, a ponta grossa, tem que tirar o sapato para entrar no estádio, é uma dificuldade para comprar ingresso, sol na cara, estádio raiz, para ver isso, cara. Sabe, isso é uma falta de respeito, cara. Porque é um desinteresse pelo jogo, é uma falta de vontade de jogar futebol, sabe? É uma falta de vontade no dia do trabalhador de exercer a sua profissão. E depois os jogadores ficam chateados quando a gente vem aqui, porque eu já ouvi isso. Os caras ficam muito chateados, às vezes, com as críticas. Porra, desculpe, cara. Faz o teu trabalho direito que a gente vai elogiar, irmão. A atuação do Vasco hoje é de pena. É da gente ter dó. Mas do torcedor. Do torcedor do Vasco. Só que aquilo, outro dia tem um torcedor falando assim: o Flávio nem tá criticando muito mais, porque eu tô cansado, cara. Sabe, eu tô de saco cheio, sabe? Assim, na boa, eu adoro o que eu faço. Adoro, adoro isso aqui. Isso aqui é minha cachaça, isso aqui é minha vida. Tá produzindo, tá criando, tá buscando pauta, tá buscando programas novos, mudar a programação, fazer coisas diferentes, criar aí o Fala Torcedor, criar o craque do jogo, fechar com um patrocinador pra gente ter um troféuzinho. Porra, isso pra mim é um tesão do caramba, mas o Vasco não me dá mais tesão, não tem me dado mais tesão. Eu não tenho prazer de ver jogo do Vasco, cara. Eu tô falando isso aqui há um tempo, não tenho mais prazer nenhum. O jogo do Vasco hoje foi uma bosta. Desculpe a expressão. Perdão. Que jogo medíocre, cara. Que jogo desinteressado. O Vasco não tomou o gol. Eu olhei pra mim mesmo, porque eu vi o jogo sozinho. E ninguém tem paciência de ver um jogo desse. Se o torcedor do Vasco hoje dormiu, ou porra, pensou que o jogo fosse à noite, tu não perdeu nada, irmão. Eu olhei pra mim e falei assim, bem feito. Tava doido pra tomar um gol, cara. Fez um gol num erro desse ridículo time do Operário. Uma bola errada dos caras. Aí conseguiu fazer um golaço do Nuno, que é um jogador mais, né? Que tem ali uma clarividência, tem alguns momentos. Mas não fez nada. Não fez absolutamente nada. Sem nada, sabe? Criar. Eu estava na expectativa de que o Felipe, não vou culpar o Felipe, não, porque ele está entrando agora, que pelo menos buscasse alguma coisinha. Nada, cara. Ele foi conservador, ele manteve o time que vinha jogando, mas que, sabe, não apresenta nada, uma preguiça para jogar. Alguns jogadores nitidamente, hoje até o Verratti, preguiçoso, não ia na bola, não disputava, não brigava, só arrumando confusão. O Ryan, para que entra em campo, filho? Que falta de vontade, que falta de tesão, que falta de leitura de jogo.
sabe? Um negócio assim, o Jair parece que comeu uma feijoada. E os caras são jogadores profissionais e do Vasco. Porque quem é treinador agora, que se coloca como favorito a ser treinador do Vasco, deve pensar duas vezes, cara. Porque eu fico discutindo aqui, será que o Fernando Diniz, por exemplo, vendo um jogo como esse de hoje, o que é que ele pensa da vida, cara? Porque assim, individualmente, eu nem acho que o Vasco tem um time medíocre. Vasco nessa fossa sem fim, verdade. Que justifica o Zucarello fora e o Teixeira dentro? Também não sei. Lia, também não sei te responder isso. Fala do Coutinho, que tecnicamente tá morto também. Juninho, o Coutinho jogou muito mal hoje, muito mal tecnicamente, fisicamente ele tá mal há algum tempo, ele não consegue entrar bem no jogo. Hoje ele se arrastou em campo, foi dele o erro inicial pro gol que saiu da equipe do Operário. Então assim, na minha avaliação, o Coutinho, e ele sabe que ele não tem reserva, isso o acomoda de alguma forma. Jogando bem, jogando mal, eu vou jogar, sempre, não tem ninguém para entrar no meu lugar. Isso é muito ruim. Não sei, Diego, essa é uma avaliação que eu acho que não pode ser feita assim tão raso, de forma tão rasa. Por quê? Porque o time do Vasco, o clube, né, a SAF, tem muitas outras coisas que aí passam pela gestão do Pedrinho. Então, tecnicamente, vamos falar de contratações, poucas serviram, feitas por ele, né, pela gestão dele. Mas a gente não pode esquecer o todo. Então, são talvez duas avaliações que são mais necessárias. Demorou muito para colocar o Garré, também achei. Achei que demorou muito para colocar o Garré. Não entendo por que o Garré não tem oportunidade no time do Vasco. Não entendo mesmo. Se o Garré é tão ruim assim, por que o Vasco foi contratar? Porque como é que se dá uma contratação, torcedor? O scout apresenta um nome, com todas as informações. Aí, o departamento técnico avalia, a comissão avalia. Vários dão assinatura. Porra, o cara é contratado passando num filtro. E não entra? Se vamos jogar 10 vezes esse mês, quando o time vai treinar? Quando vai poder descansar? Você não acha que esse calendário atrapalha os times? Mas não é só o Vasco, né, Daniel? Obrigado pelo superchat. Não é só o Vasco. E assim, o Vasco precisa saber ler o calendário. Eu não aguento mais o Alex Teixeira. O que explica um cara desse nível técnico do Vasco? Garré não entra. Antes do Alex é loucura. É o que eu reclamo. Futebol. Até pra a história dele. Agora, e é isso que eu ia falar. O calendário não pode explicar o baixo rendimento só do time. Que tá todo mundo com o calendário apertado. E eu vejo grandes jogos aí. Eu vejo times jogando bem. E eu não vejo o Vasco jogando bem. Times que estão com o calendário apertado também. Eu não vejo o Vasco jogando bem. Eu não vejo.